Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 27 de outubro de 2016. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui do escritório da Enfoque e utilizando o terminal Enfoque para fazer as nossas análises, com a nossa análise técnica simples. Nós vamos então começar, vamos analisar os índices do Brasil e do exterior, e hoje eu vou estar mostrando a vocês as ações que nós estamos de olho e por quê. E eventualmente respondermos algumas perguntas se for o caso. Hoje nós terminamos pontualmente às 10 para as 7. Então vamos lá. Começando pelo índice Bovespa Futuro. Nós vemos que o índice está num nível importante de resistência e a gente pode dizer que ele continua nesse índice, nesse nível de resistência. Olha, são alguns fundos aqui em 2010, o topo em 2011, dois topos aqui em 2012, 2013, próximo desse topo aqui de 2014, mas não é o caso. Mas de qualquer maneira, os preços estão se acumulando nas proximidades desse nível que foi sentido pelo mercado. A gente pode ver aqui que o mercado sentiu, e eu entendo que os preços estão se acumulando numa formação que tem características de deriva, que mostra a perda de força desse movimento de alta e indica que no mínimo uma correção mais acentuada é iminente. Então nós estamos baixistas para o Bovespa no curto, médio e longo prazo. Continuamos baixistas porque nós entendemos que o Ibovespa, e até vou responder uma pergunta que me fizeram, por que essa semana, por que se a gente tem esse gráfico aqui, a gente não está altista? Sim, nós ficamos altistas em várias situações quando o mercado bateu essa parte de baixo do canal de alta. Bem, eu preciso esclarecer para quem não conhece, esse é o gráfico do Ibovespa, que na verdade não é do Ibovespa, é do Ibovespa mais o IBV, porque o Ibovespa começa aqui em 1968, esse pedacinho aqui, durante 6 meses a gente pegou primeiro na Biblioteca Nacional e depois nas dependências do DCI, e aí pegamos as cotações da Bolsa do Rio, juntamos com essas cotações. Isso aqui é o dólar, é o Ibovespa indexado em dólar, e com essas cotações eu consegui esse fundo. Com esse fundo eu passei essa reta suporte, com essa reta suporte eu tracei esse canal de alta. Essa reta suporte foi, bem, isso foi feito quando os preços estavam mais ou menos aqui, e sim, os preços chegaram, e trocando para candle, se eu não estou em candle, eu não consigo visualizar esse pedaço aqui, porque nesse pedaço a gente tinha só fechamento. Olha, para quem quiser saber, foi somente a partir do dia 2 de maio de 1969 que a Bovespa começou a publicar abertura máxima, mínima, além do preço de fechamento do seu índice de ações. Então, quando eu quero ver esse pedaço, eu ponho um gráfico de linha, porque o gráfico de linha, então, ele junta um com o outro, a gente consegue visualizar. Agora, quando eu venho para cá, eu tiro o gráfico de linha e ponho o gráfico de candlestick. Então, a quantas nós estamos? Faz algum tempinho que eu não mexo nesse gráfico, e aí a gente tem que adequá-lo. Vamos adequá-lo. E aqui a gente vê também que no gráfico em dólar os preços estão... Nossa, eu nem tinha visto isso. Puxa vida, que incrível. Nossa Senhora, não tinha visto isso. Em dólar os preços estão passando milimetricamente na reta de resistência, né? Bem, então os preços já subiram o que tinham que subir no contexto da sua reta de resistência. Por que a gente está baixista? Nós estamos baixistas por conta disso e por conta de que, quando a gente analisa as quedas do índice Bovespa, depois, quer dizer,
3 ciclos que precederam esse ciclo atual, né? Então, os ciclos são de 65 até 71, então a gente vê que os preços corrigiram 50%. Depois, vamos pular esse ciclo aqui de 83 a 86, o ciclo do plano cruzado, e vamos constatar que nesse ciclo aqui, os preços corrigiram 50% também. Agora, nesse outro aqui, os preços corrigiram mais do que 80%. Quando a gente põe ele aqui, olha, isso aqui é 78%, os preços vieram abaixo desse nível de 78%, quer dizer, vieram em torno de 80%. Tá? Então, esse primeiro ciclo foi 50%, esse outro aqui, de 91 até 97, também foi 50%, e esse aqui foi 80%. E esse ciclo atual, nós temos que os preços corrigiram também um pouquinho mais de 50%. Acabou a tendência? Não sei, não dá para saber, a gente vai ver agora, justamente quando ele está testando esse nível aqui importante, né? Então, essa é uma razão que nos faz ficar baixistas, porque simplesmente porque o mercado está numa tendência de baixa, né? Nós estamos entendendo o mercado como uma tendência de baixa, mas o que nos faz ficar baixista mesmo é quando a gente vai olhar o S&P, e eu estou agora mostrando o S&P, o gráfico do SP500, indexado pelo CPI, ou seja, estou tirando a inflação que aconteceu aqui de 1950 até agora, e a inflação de 1950 até agora, vamos só dar uma espiada rápida aqui para ver quanto que foi essa inflação. Eu tenho o gráfico aqui do CPI, que é o Consumer Price Index, que é o índice de inflação americano, de 1950 até hoje. Ó, em 1950 nós estamos aqui, então quando a gente sobe de lá até hoje, nós tivemos 923%, quer dizer, quase 1000% é a inflação do período desse gráfico aqui que a gente está vendo. Logicamente a gente tem que descontar essa inflação. Então, descontando a inflação, e minha gente, olha, muitos traders não olham isso, mas os traders que interessam, aqueles que administram as grandes somas de dinheiro, estou falando centenas de bilhões. Por exemplo, o cara que administra a grana do cara da Microsoft, que eu esqueci o nome dele, mas já lembrei, é Bill Gates. O cara que administra o fundo soberano do Kuwait, da Arábia Saudita e assim por diante, entendeu? Esses caras, vocês podem estar certos que eles veem esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aí. Porque esses caras têm acesso a todos os tipos de investimento do mundo e eles sim olham os gráficos sem inflação. E quando a gente olha então, como diria o americano, the real thing, a gente vê que os preços estão no nível mais alto da história. Eu pessoalmente, eu vejo isso aqui como o mercado berrando com um megafone aqui no meu ouvido, tá? Que vai cair. Por que vai cair? Porque já rompeu essa reta aqui. Quando rompe essa reta, eu tenho direito a entender que ele vai no mínimo corrigir Fibonacci, mas esse Fibonacci aqui insiste em unir aos níveis. Agora eu vou fazer dele um vídeo aqui, usa como a ferramenta e já sei porque eu tive que trocar a janela hoje. Então, primeiro nível Fibonacci, ponto 382 de correção dessa alta toda aqui, que foi rompida. Por quê? Porque essa reta de suporte foi rompida, é esse nível aqui. E se os preços saírem de onde estão hoje e forem para esse nível, significa que eles vão ter uma queda de 32%. Que mais que está me indicando que o S&P vai cair? Olha, nós tivemos um bull trap aqui, o mercado rompeu esse nível, que é o nível do topo histórico lá de 2000 e que também é o nível, é o topo de 2000 e esse topo que nós tivemos em fevereiro de 2015. Estava muito bem definidinho, o mercado rompe e desrompe. Aí ele, então, agora eu ajustei essa reta aqui, na verdade, semana passada eu acho que vocês viram essa reta aqui, como estando, tipo, aqui assim, né? Eu ajustei essa reta para cá e o que eu posso dizer é que, aparentemente, o mercado está rompendo. Hoje, dá para dizer que ele rompeu essa reta, porque ele pôs um corpo real aí abaixo da reta, enfim.
isso é uma bandeira de baixa, ou isso aqui é um retângulo, ou isso aqui é um triângulo descendente. Se a gente quiser, a gente também pode fazer isso aqui, e isso vira um triângulo descendente. Então, o triângulo descendente está aqui, né? Deixa eu tirar essa reta aqui, ou deixa eu deixar um pouquinho para cá. Ó, o triângulo descendente está aqui. Fundos no mesmo nível e topos consecutivamente mais baixos definem uma situação de acumulação que mostra que os vendidos estão cada vez mais agressivos, e isso resultaria numa rompimento do suporte. Rompimento do suporte, eu acho que é para que os preços venham buscar esse processo aqui. Isso significa que o S&P, que vale 19 trilhões de dólares, perderia 33% do seu valor. Então, só no S&P, 33%, a gente teria 6 trilhões de dólares desaparecendo. Isso é o que vale o S&P, né? Tem todas as outras ações americanas, inglesas, europeias, etc. e tal. Então, o mundo vai perder, na minha opinião, se eu estou certo, ele vai perder algumas dezenas de trilhões de dólares. Vai desaparecer. Quando isso acontecer, países que não estão bem vão sofrer. E por isso eu acho, infelizmente, que nós podemos ter aí um período ainda de baixas no Bovespa. De repente a gente pode até ir buscar o fundo principal do Bovespa e podemos até romper esse fundo, porque eu acho que vai ser muito sério essa queda que eu estou prevendo que possa estar acontecendo já até, né? Mas é esperar para ver. Eu acho que não é de jeito nenhum a época de se ter ações sem o respectivo seguro contra grandes prejuízos, que seria uma ordem de stop muito bem colocada nos mercados. Não se iluda, você se acha que vai manter a sua ordem de stop na cabeça, perdão, não se iluda, não faça isso. Se acontecer o que eu estou achando que vai acontecer, você não vai executar a ordem, porque o mercado cai muito rápido, e aí você vai esperar ele voltar, e aí ele vai dar uma voltada, e aí você vai se entusiasmar, e eventualmente daí ele vai cair mais, e daí já caiu muito, e daí não é uma mais hora de liquidar, e você vai ficar com ele até aonde ele for para baixo. Então, não confie na parte psicológica que é toda cheia de pegadinhas. Faça um processo em que você coloca sua ordem de stop, que você tem que entender que é como se fosse um sentinela tomando conta da sua posição, e esse sentinela vai liquidar sua posição automaticamente. Esse é o espírito da ordem de stop. Você põe um sentinela que não vai perguntar para você: ô Fausto, você quer assumir um prejuízo? Porque você vai dizer que não, vai procrastinar aquilo, vai tapar o sol com a peneira. Então a ordem de stop tem que estar lá colocada. O primeiro prejuízo é sempre o menor. Muito bem, então isso que eu estou mostrando a vocês nos faz ficar ainda mais baixistas no índice Bovespa futuro, né? E eu hoje confesso a vocês que achamos aí mais uma razão, né? Nós estamos na reta vou até mostrar de novo essa reta, nós estamos na reta de resistência de longo prazo, 1, 2, 3, 4 pontos, nós estamos exatamente nessa reta. E o que é que nós estamos fazendo nessa reta? Olha, o mercado, ele está com um sinal super amarelo aqui, porque ele deixou 2 candles aqui em situação de gap, né? Isso aqui são 2 bebezinhos abandonados. Isso aqui pode muito bem se tornar, principalmente se a gente tiver esse nível de 63 mil pontos rompido, isso aqui se transformaria numa formação de topo do tipo estrela da tarde. Muito bem, então é isso aí, estamos baixistas, baixistas, baixistas. Para o dólar nós estamos altistas, altistas, altistas. Por quê? Tecnicamente, o mercado rompeu essa reta aqui, 1, 2, 3, fez pullback, chegou no fundo,
de agosto e reverteu, deixou e também nos produziu um bear trap. Então nós estamos altistas, achamos que o dólar pode subir bastante, isso beneficia empresas exportadoras e não beneficia empresas importadoras. Também não beneficia empresas que devem em dólar. Bom, eu estou aqui mostrando agora para vocês o Dow Jones, o Nasdaq Composite. Nós temos aqui o fechamento dele. Deixa eu só conferir para ver se isso é... Nossa, está muito feio isso, né? Olha, vejam o que já aconteceu no Nasdaq. E aqui eu estou mostrando o Nasdaq não indexado. Se a gente indexar, também não muda muito. Então, a gente vai ter uma reta de resistência da mesma maneira. Veja, está ali aqui a reta de resistência que teria sido rompida e os preços estariam agora testando esse topo principal aqui. E nós teríamos tido um bull trap nesse topo principal. Então, tudo indicando para baixo, né? E aqui, então, nós temos essa situação. O mercado provavelmente rompendo esse processo aqui, saindo do que eu acho que é uma bandeirinha de baixa, e aí galgando níveis mais baixos. Eu não comentei com vocês, mas a gente tem aí um evento mega acontecendo, né? Próximo dia 9, eleições nos Estados Unidos. O mercado está dando como certa a eleição da Hillary, mas eu tenho as minhas dúvidas. Hoje aconteceu uma coisa interessante no mercado. Eu vi o S&P cair bastante, mais ou menos lá pelas 11 horas da manhã, e fui indagar o que tinha acontecido e percebi que foi por conta de o mercado ter realizado que a Hillary Clinton tinha aberto uma distância grande do Trump. Pelo menos o que a gente levantou aqui foi função disso. Então, isso coaduna um pouco com uma teoria conspiratória que eu tenho, que é a de que alguma entidade aí, ou algum grupo de investidores, muito poderoso, logicamente, né, teria interesse de manter as cotações sem cair, segurar as cotações, manipular as cotações do S&P, porque se na véspera da eleição americana a bolsa cai, quem sabe não pega bem para o partido que está no poder e a oposição teria a chance de ganhar. Como está valendo um negócio que tem um valor meio alto, né, que é a cadeira da presidência dos Estados Unidos, eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Mas muito interessante o fato de que o mercado cai à medida que se percebe o distanciamento da Hillary. Será que, então, as pessoas que estavam eventualmente interessadas em segurar os preços pensaram assim: bom, a Hillary se distanciou bastante, então não precisa mais segurar, porque agora já ganhou mesmo, e eu sei lá, né, como eu disse, a teoria conspiratória de uma tarde de quinta-feira, não acreditem nisso. Aqui nós fazemos análise técnica, mas a gente também elocubra um pouquinho sobre os grandes eventos, e a eleição do presidente dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é um grande evento, né? O fato é que esse Nasdaq está bem feio, né? Hoje é dia 27, atualizado aqui dia 27, muito bem. Eu vou mostrar a vocês as ações que nós estamos de olho e por que nós estamos de olho. A Quinta Técnica tem um cunho educacional também. Nós, aliás, estamos retomando o nosso processo educacional. Eu, pessoalmente, já dei mais de 180 cursos de análise técnica. Eram cursos de 14 horas, que nós dávamos segunda, terça, quarta e quinta, 3 horas e meia por dia. E a gente passava toda a matéria. Agora, logicamente, a gente vai estar reformulando, repaginando isso. Mas a gente tem um conteúdo muito legal. São mais de 550 slides que a gente tem. E espere, em breve você vai ter novidades. Nós vamos estar oferecendo isso no nosso site da Infoc e da Constock.
Mas enfim, então dentro da ideia deste cunho educativo, eu estou aqui mostrando para vocês no Terminal Enfoque as ações que eu estou de olho e vou dizer por que eu estou de olho. Uma das principais funções do analista técnico é tentar prever comportamento futuro de preço e eventualmente fazer relatórios. No meu caso, eu sou consultor, eu não faço relatórios, eu faço recomendações de compra e venda de ações, né, quando eu acho que a ação vai ter uma movimentação. Então, para isso, no Terminal Enfoque, onde a gente tem 15 telas aqui embaixo, eu venho aqui na tela que eu chamo do meu garimpo, e nessa tela de garimpo eu tenho as ações que a gente cobre da Bovespa, que são mais ou menos umas 90 a 100 ações, e a partir daqui eu vou correndo essa tela de cotações, porque essa tela de cotações ela está linkada, vinculada com esse gráfico de preços. Então eu venho aqui no meu primeiro setor, que é o financeiro, e à medida que eu vou mudando os gráficos aqui, vai aparecendo, vou mudando o código, o ativo aqui, vai trocando o ativo aqui no gráfico também. Então, com a minha experiência aí, que já está chegando perto dos 40 anos, né, que eu comecei com análise técnica em 1978, eu rapidamente vou vendo o que interessa e o que não interessa. Por exemplo, aqui Bradesco, nós estamos vendo aqui um triângulo, um retângulo, talvez um retângulo, né? Mas uma coisa muito importante no Terminal Enfoque é que quando a gente pega esse ícone aqui da lupa, e se eu faço da direita para a esquerda, eu vejo o gráfico todo. Então, ao ver o gráfico todo, eu vejo que rompeu-se uma reta muito importante, vem desde 1997, os preços, depois de romper isso, voltaram, testaram a resistência do topo principal, romperam essa resistência, e agora, será que vão fazer um pullback, ou será que isso aqui é uma bandeira? Eu estou de olho nisso, tá? Essa é uma das ações que a gente está de olho no Final. E bem, enfim, eu corro todas essas ações, e quando eu eventualmente chego aqui, por exemplo, cheguei aqui em Santander, né? Santander parece que está com uma bandeira de alta, escapando da bandeira de alta, ainda não escapou, mas talvez escape. Eu faço Ctrl V, e com isso eu copio esse gráfico aqui, só que o Terminal Enfoque é inteligente o suficiente para saber que ele tem que copiar uma janela de gráficos para Santander, mas só com os objetos de Santander. Então, nesse caso, essa janela de gráfico vai levar esse Fibonacci aqui. Porque essa outra... Bom, então eu pego essa janela, desktop, mover janelas para de olho. Eu mando essa tela para de olho, já volto aqui. E aqui de olho eu ponho janelas, organizar tudo em ordem alfabética vertical e organizo tudo, né? E daí, bem, só para voltar aqui para dizer que essa outra janela de Santander, ela contém os objetos de todas essas ações aqui. Por exemplo, se eu for para Cielo, essa janela aqui vai me trazer os objetos de Cielo. Isso aqui é uma posição que a gente tomou em Cielo recentemente, e assim por diante. Banco do Brasil também tem todos os objetos de Banco do Brasil, mas quando a gente copia só porque isso tudo vai pesando o computador, né? O computador vai pesando, eu tenho muitos e muitos gráficos aqui, mas enfim, então diariamente eu vou atrás das ações que eu estou de olho. E como é que eu faço isso? Eu organizo em ordem alfabética vertical, a gente tem também em cada ativo ou cada janela, a gente tem condições de colocar um estilo, e nós temos vários estilos. Eu coloquei aqui especificamente o estilo ASCT. Como é que eu faço isso aqui? Botão direito no gráfico, o estilo carregar, e eu ponho aqui a AESTT. Então, AESTT carrega, e é por isso que ele está com esse estilo aí meio vermelho, então nesse mosaico eu consigo identificar uma e outra ação, né? A ação do Itaú, por exemplo, é azul e cor de abóbora, que são as cores do Itaú, né? Eu lembro um pouco. Muito bem.
Todos os nossos ativos são feitos, os nossos gráficos são feitos com gráficos em escala logarítmica, porque, olha, nem pensa, todos os gráficos você tem que ver em escala logarítmica. Por quê? Alguém vai dizer, não, mas se você fizer o gráfico de um ano, então muda pouco da escala aritmética para logarítmica. Acontece que você, que não quer ser um analista júnior, quer ser um analista sênior, não vai ver gráfico de um ano, você vai ver gráfico de todos os anos que o seu fornecedor de análise técnica lhe fornecer. Se você tiver com o terminal Infoque, nós vamos estar lhe fornecendo dados desde 1986, muitas vezes, tá? 86, 96, 2006, 30 anos de gráfico, tá? Então, por quê? Então, é muito importante que você zoom out e tenha essa visão. Olha, é muito importante saber que a SCT, está subindo desde o ano 2000, subiu um monte. Eu não vou nem ver quanto subiu aqui, mas se você quiser, você pode ver que nominalmente subiu 8.292, e coisa que vale por cento. É muito importante você saber que a SCT testou essa reta de resistência, rompeu essa reta de suporte. Isso você não vê, nada disso você vê se você estiver vendo um gráfico, para usar as palavras do nosso ilustre presidente do Poder Judiciário, especificamente do Senado Federal. Isso aqui é um grafiqueco, né? Juizeco, grafiqueco. Então, eu acho que a gente não deve usar ou olhar um gráfico. Claro que a gente deve olhar, eu falei errado, a gente deve olhar quando a gente for ver a parte de curto prazo. Mas a parte de curto prazo, a gente tem que tentar ver na parte de médio prazo, quer dizer, dentro do contexto de médio prazo, a gente tem que ver a parte de curto prazo. E a parte de médio prazo, a gente tem que tentar ver, tem que ver no contexto das oscilações de longo prazo. Muito importante fazer isso. E também, de preferência, você também pode pensar para muitas ações, você pode pensar em ver sobre o prisma do olhar americano. Por quê? Porque se você está vendo Petrobras, por exemplo, você tem que saber que Petrobras negocia mais na Bolsa Americana, na New York Stock Exchange, do que na Bovespa. Deixa eu tirar aqui e voltar para não indexado. E, portanto, é muito importante você saber o que cara que está a Petrobras, né? Como foi importante agora há pouco eu mostrei o Ibovespa indexado em dólar, a gente viu que ele está numa reta de resistência. Ora, se está numa reta de resistência, o que a gente tem que considerar? Uma reta de resistência importante, já tem 4, esse é o quinto ponto. Ora, a gente tem que considerar seriamente qualquer indicação de reversão de candlestick, pelo simples fato de ele estar na reta de resistência de longo prazo, né? Uma reversão num ponto qualquer é uma coisa, uma reversão na reta de resistência de longo prazo tem que ser considerada com muito mais seriedade, né? Tá? Mas, muito bem, então vamos lá de volta. Eu estou então mostrando a vocês que esses são os gráficos que eu estou de olho. Eu vou falar rapidamente por que eu estou de olho em ASCT. Eu estava de olho em ASCT, quer dizer, estou de olho em ASCT porque eu entendo que ela está fazendo um retângulo aqui, depois de romper essa reta suporte. Então, se eu tiver indicações de que, e eu vou procurar ter essas indicações aqui perto da reta de resistência, só que eu ainda não tenho segurança, não está conclusivo ainda, mas a gente está aqui para eventualmente soltar uma indicação de venda. O stop logicamente não vai ser aqui, vai ser por ali, né? E o objetivo seria aí nos 14,50. Estamos de olho em alpargatas porque nós achamos que isso aqui era uma formação de cabeça e ombros e agora nós continuamos achando que isso aqui é uma formação de cabeça e ombros, tem potencial de se tornar uma formação de cabeça e ombros. Então a gente está de olho nesse processo aqui do ombro direito. Sempre a gente está vendo isso aqui, né? A gente está percebendo que isso aqui está se formando próximo do topo histórico e que isso aqui é uma formação que está acontecendo, uma espécie de uma acumulação aqui que está acontecendo depois dos preços romperem essa acumulação aqui.
depois de terem rompido, quer dizer, os comprados ganharam essa batalha e não conseguiram desenvolver, né? Voltaram, caíram. Se a gente tiver uma reversão aqui, nós vamos ter uma indicação de vendas aí para alpargatas. B2W está, depois de ter rompido esse canal aqui, está testando esse nível de resistência. Olha, vejam como é importante a gente poder dar zoom out e ver esse gráfico desde 2005. B2W é aí que começa o IPO dele, por isso que a gente só tem até aí. Mas vejam, fundo aqui em 2008, 2009, topo em 2011, topo em 2012, fundo em 2015, e então a gente vê os preços fazendo essa acumulação aí nesses níveis. Isso aqui também é nas proximidades desses dois topos aqui, um em dezembro de 2015, outro em março de 2016, e enfim, nós estamos vendo se isso daqui é uma acumulação de continuação ou se isso aqui vai reverter os preços. Estou de olho, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Está meio esquisito isso aí, mas estou de olho. Estamos de olho em CETIP, porque também rompeu um nível aqui que não está marcado, mas vamos marcar, não está marcado ali, né? Esse nível aqui foi rompido, isso aqui é um triângulo ascendente, ele voltou, fez o que pode ser um pullback, preparando um pivô de alta. Um pivô de alta a gente compraria aqui com stop logo abaixo do nível que antes era a resistência do triângulo ascendente e agora já ofereceu suporte, né? Então um bom fechamento aqui, escapando do que poderia ser uma bandeira aqui, seria uma indicação de compra de CETIP. Companhia Hering, nós estamos vendo aí um triângulo ascendente depois do rompimento dessa reta de resistência que aconteceu, o rompimento da reta de resistência aconteceu depois do mercado corrigir ponto 382 de Fibonacci dessa tendência de alta aqui. Então, isso aqui é um triângulo ascendente. Olha que bonitinho esse triângulo ascendente. Está na hora de comprar? Não sei. Sim, é claro que se eu tenho um viés de baixa para Bovespa, eu fico muito mais reticente em assumir posições de compra, né? Em fazer recomendações de compra. Sim, é natural. Agora, isso não me impede. Hoje mesmo nós fizemos uma recomendação de MRV, recomendação de compra. Já vou mostrar a vocês, tá? Agora, se for para comprar, eu quero comprar bem comprado. Então, eu gostaria de ver o mercado vindo, talvez furando isso daqui e me deixando um fundo aqui nesse nível aqui, que também é um nível de suporte, e aí fechando na máxima do dia. Aí sim, aí eu acho que vale a pena a gente toma uma posição de compra baseada no triângulo ascendente e põe o stop logo abaixo desse nível que teria confirmado aqui, né? Está abaixo, aí estaríamos comprando um stop abaixo da reta suporte do triângulo ascendente e abaixo do primeiro nível de suporte do triângulo ascendente. E aí nós vamos projetar a altura do triângulo para cima a partir do vértice dele, que vai dar lá em cima. E aí a gente olha para a esquerda, daí vê que isso daqui coincide com 23, né? Seria 23 o objetivo desse triângulo ascendente. Fiz de qualquer maneira aqui, mas está registrado. Estamos de olho em Cielo, ora, por quê? Porque, olhando aqui no longo prazo, bom, já rompeu essa reta. Rompeu essa reta, peraí, já corrigiu tudo que tinha que corrigir? Não corrigiu nada. Ele tem que corrigir bem mais, né? Ele tem que corrigir pelo menos aqui, volta para 18 só, né? Então teria muito que cair ainda se está com um triângulo, que é uma acumulação que deve dar continuidade a esse movimento aqui. O objetivo é 27,09, estamos esperando a hora certa para fazer a recomendação. Copel rompeu esse nível, que é um nível importante de resistência, fez um pullback para esse nível. Vamos ver se ele nos dá uma boa formação de candlestick aqui, e rompe essa retinha aqui. Nós vamos chamar isso aí, tipo assim, né? Nós vamos chamar isso de bandeira de alta. Vamos botar o stop aqui e vamos botar uma compra aqui. Estamos de olho em Duratex, porque Duratex rompeu esse nível importante. Olha, veja, com o gráfico de longo prazo a gente também vê, né? Olha, fundo aqui em 2014, uma linha aqui, mas principalmente topo em 2015, topo em 2016, fundo aqui. O mercado rompeu isso para cima, mas não desenvolveu. Aí
caiu e está fazendo uma acumulação que eu acho que vai dar continuidade a esse movimento. Nós já vendemos a Duratex no dia 4, fomos estopados, infelizmente, né? Não tinha nem dado para baixar o stop ainda. Esse aqui foi uma judiação, porque ele rompeu esse nível aqui, mas fazer o que? Faz parte do jogo, né? Fomos estopados, não tem problema. Agora se ele começar a querer dar uma... se ele der uma indicação que a gente considera satisfatória, nós provavelmente vamos recomendar a venda de novo. O objetivo inicial é R$ 7,00. Estamos recomendados em Eletropaulo. Eletropaulo quase por pouco, deixa eu ver se eu estou me enganando, não, não estou enganado. Mas por muito pouco nós não fizemos uma recomendação de venda. Hoje resolvi esperar um pouquinho, acabou fechando. Se for ver o intraday aqui, a gente vê que ele fechou nessa mínima aqui, mas ele não estava na mínima, por isso que a gente não recomendou. Mas essa é a situação. Também muito importante a gente ter essa noção aqui, né? Isso aqui é uma grande acumulação, e no contexto dessa acumulação a gente acha que ele está com tudo para ter uma queda, e essa queda dá um trade. E o objetivo seria 8,70, o stop estaria aí acima de 11,04. Estamos de olho em Even, porque Even, apesar de ter rompido aqui, agora fez uma deriva e agora, infelizmente, não dá para operar, porque isso aqui não dá um trade decente, né? Quando o stop lá e o objetivo aqui nos 3,90, a gente tem um fator de prejuízo menor do que 2, e aí a gente não faz recomendação. Estamos de olho em Fibria. Por que estamos de olho em Fibria? Estamos de olho em Fibria porque estava rompendo esse nível aqui. Agora estamos de olho em Fibria porque depois de romper esse nível deixou 2 candles de indefinição. Isso está sinal amarelo para uma reversão de candlestick, e se isso acontecer, a gente provavelmente recomenda com o objetivo a 19. Estamos de olho em Gafisa. Bem, estávamos de olho em Gafisa, né? Gafisa, veja, estava testando, estava nesse processo lateral, testando esse nível aqui, mas perdemos o bonde. Não é que perdemos o bonde, né? Quando a gente vai olhar depois do almoço, o mercado já caiu 9%, né? E até nesse dia aqui, ele já abriu com um gap de 3,6%. Logo depois caiu 6,7%. Fica difícil a gente assumir uma posição de venda, né? Então, mas como nós estamos de olho, nós ainda estamos de olho, porque agora o que a gente pode fazer? Bom, isso aqui eu acho que por uma razão muito forte caiu, né? Tem chance de cair mais. Agora a gente espera ela ser uma boa menina, fazer uma bandeirinha de baixa aqui no teste dessa reta suporte. Quando ele rompe a bandeira, a gente vende e bota stop em cima da bandeira. Estamos de olho em hipermarcas. Por que estamos de olho em hipermarcas? Sim, por causa dessa bandeirinha aqui, ó. O mercado estava fazendo essa bandeirinha, só que é outra coisa também, né? Não deu chance, né? Então eu não estou mais de olho nessa ação. JBS, estamos muito felizes porque conseguimos vender aqui e fizemos uma operação de muito sucesso. Vendemos a 12,35 nesse nível e compramos a 9,40 com 23, quase 24% de lucro. Foi muito boa essa operação que nós fizemos e cuidamos ontem, né? Quando o mercado fez esse gap enorme, né? Por conta da negativa da reestruturação. O JBS está querendo cair fora do Brasil e parece que a turma que cuida disso falou, não, você fica aqui. Por que será, né? Tem uns rumores aí que a gente só ouve, não comenta, né? Bom, isso aqui está 15 minutos, eu vou transformar em diário. Estamos de olho em Klabin. Por quê? Porque rompeu essa baita reta aqui, isso aí já deixa a gente de orelha em pé, né? Agora o mercado fez essa tendência de baixo, aí se a gente traçar a Fibonacci aqui, vamos ver o que dá. Já corrigiu o primeiro nível Fibonacci, então, teoricamente, ele tem direito de continuar a cair.
Porque o primeiro nível Fibonacci está aqui, no fundo do subprime, lá embaixo, 0,5 centavos, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, sim, estou muito com viés de baixa, total, né? Por conta disso, mas por conta de a gente ter essas cotações desde 1998. Tá? E de a gente ter essa facilidade aqui. Eu pego esse zoom aqui, da direita para a esquerda já tem o gráfico todo. Tá? E se eu clicar End, eu tenho uma situação que no terminal enfoque, agora o usuário regula quanto de histórico ele vai ter aqui. E esse histórico, minha gente, no meu caso, eu regulo para ter o maior histórico possível, de maneira que eu ainda consiga ver com clareza os candles, né?